Número 3, Collins Lucky Maidon. Em 1999, Flora Mello, de 21 anos, era uma estudante com aspirações. Estudava na Technical Northern, Gothic, na África do Sul. Morava em prédio com outros estudantes em Sachanguve. Ela era uma pessoa feliz que era boa amiga do seu vizinho de porta ao lado. Em 3 de março de 1999, ela estava em casa com o namorado, Collins Lucky Maidon. Collins era famoso por ser emocional e ter um temperamento explosivo. Naquela noite, vizinhos ouviram gritos vindos do apartamento dela. O vizinho indicou que parecia que Flora sofria agressões. Parecia que Flora era estrangulada. Os vizinhos não acionaram a polícia, pensando que o casal apenas discutia normalmente, por isso não se preocuparam muito. Collins informou aos vizinhos no dia seguinte que Flora estava em Joanesburgo, visitando um parente na expectativa de obter um empréstimo. O vizinho questionou os gritos. Collins não respondeu. Os vizinhos notaram que o quarto da Flora estava desorganizado ao verificá-lo. Cobertores estavam fora da cama e roupa suja acumulada no canto. Acharam estranho, pois Flora é normalmente muito organizada. Sentiram um odor desagradável e Collins indicou que era carne estragada. Ele informou a todos que o cheiro ruim era devido a Flora ter deixado uma chapa quente ligada no quarto. No entanto, alguém denunciou Collins à polícia. Ele foi levado para interrogatório, mas foi liberado pouco tempo depois. Um ano depois, Collins Maidon cumpria 12 anos de prisão por tentativa de homicídio em outro caso. Numa prisão atípica, Collins confessou à irmã caçula, Cynthia Meziza, que assassinou Flora. Ele disse que o espírito de Flora o assombrava, impedindo-o de dormir. Ele disse que o espírito de Flora apareceria e até mesmo teria relações sexuais com ele. Ele relatou a Cynthia que sufocou Flora, mantendo o corpo dela no quarto deles por 3 dias. Ele enrolou o corpo dela em um tapete, comprou gasolina, levou para um campo e ateou fogo. Quando o fogo se apagou, ele cortou o corpo ao meio e jogou a parte inferior do corpo dela em um bueiro próximo. Ele enterrou a parte superior do corpo dela. Cynthia questionou a Collins por que ele não revelou a ninguém, e ele disse que faltava provas de que a matou. Collins disse a Cynthia que o espírito de Flora o compeliu a confessar para ela. Cynthia relatou aos pais dele a confissão de Collins sobre matar Flora, mas eles duvidaram. Collins estava livre até 2019. Ele entrou em uma briga com a filha de Cynthia e ameaçou matá-la. Cynthia relatou o incidente à polícia. Ela também ligou para sua amiga Nancy pedindo ajuda. Nancy era uma policial. Quando Cynthia ligou para Nancy, Nancy estava de folga, mas ainda assim se encontrou com Cynthia e Collins. Collins disse que tinha algo a dizer. Ele então pediu para eles desligarem seus telefones, mas Cynthia não desligou. Ela, ao invés, iniciou um app de gravação. Collins confessou o assassinato de Flora e mostrou onde descartou o corpo dela. Ele quis explicar por que o espírito de Flora ainda o assombrava. Ele também insistiu que precisava falar com a mãe de Flora. No dia seguinte, Collins confessou para a mãe de Flora e, novamente, Cynthia gravou a conversa. Cynthia entregou as gravações para a polícia e Collins foi preso. Foi julgado em fevereiro de 2021. Documentos pobres dizem que parece que a assombração do espírito de Flora levou Collins a confessar. Collins Lucky Maidon, de 52 anos, foi condenado à prisão perpétua em março de 2021 pelo assassinato de Flora Mello. Não é claro onde ele está pagando sua pena. Por quase 2 décadas, a família de Flora desconhecia o que lhe ocorreu.
Ainda que agora saibam, a família não pode homenagear devido à Flora, pois seus restos mortais nunca foram encontrados. Número 2. Mark Bridger. Marrantet é uma pequena cidade comercial no país de Gales. Era a casa da família da pequena April Jones, de 5 anos. April nasceu 7 semanas prematura. Nas primeiras semanas de vida, enfrentou problemas de saúde. Ela teve paralisia cerebral no lado esquerdo inferior do corpo. Mas isso não a limitou. April levava sua amada bicicleta rosa para todo lugar. Em 1º de outubro de 2012, às 19h15, April brincava com amigos. Os pais de April a viram pela última vez andando de bicicleta. Cerca de 20 minutos depois, a mãe de April, Coral, saiu para levá-la para casa. Mas ela não conseguiu encontrar a April. Coral ligou imediatamente para 999, a linha de emergência britânica. Os oficiais estavam na área em minutos. Uma menina disse que viu April conversando com um homem e que ela entrou em sua van cinza. A menina mencionou que April entrou pelo lado direito do carro. Isso é incomum porque na maioria dos veículos no Reino Unido, o lado do motorista fica à direita. Ela descreveu o homem como tendo cabelo castanho, barba e olhos azuis ou verdes. Ele usava uma jaqueta verde ou suéter, jeans e tênis de corrida. Buscas intensivas foram feitas por April. Na manhã seguinte, um helicóptero policial buscava na área, próximo ao local do sequestro de April, um homem caminhava calmamente com seu... A polícia achou estranho o cachorro não buscar April, como os demais moradores. Acharam estranho o homem nem olhar para o helicóptero. Então, os policiais no chão se aproximaram dele e descobriram que ele era Mark Bridger, de 46 anos. Bridger já estava no radar da polícia, porque várias pessoas relataram ter visto seu veículo, um Land Rover Discovery cinza, com volante do lado esquerdo, na área onde April foi sequestrada. Ele também correspondia à descrição do sequestrador. A polícia notou que ele, normalmente barbudo, havia se barbeado recentemente. Bridger tem 6 filhos com 4 mulheres. Ele possui antecedentes criminais desde os 19 anos. Ele foi condenado por posse de arma, roubo e tentativa de roubo de carro, entre outras acusações. Ele tinha várias acusações devido ao seu consumo de álcool. Aparentemente, ao beber, ele tinha um temperamento curto e se voltava contra suas parceiras românticas. Ele se envolveu uma vez em um incidente violento no trânsito. Contudo, ele não possuía acusações de crimes sexuais ou contra crianças. Bridger trabalhou na brigada de incêndio. Trabalhou também em um matadouro e na indústria florestal. Bridger olhou perto de onde o helicóptero o avistou. O helicóptero sobrevoou a casa. O piloto observou fumaça na chaminé. Quando o policial se aproximou de Bridger na estrada, Bridger disse: "Eu sei do que se trata." O oficial perguntou pela April. Bridger respondeu: "Foi um acidente. Eu a atropelei com um carro. Eu não sei onde ela está." Bridger foi preso e colocado no carro policial. A caminho da delegacia, Bridger seguiu falando. Alegou que, após beber demais, atingiu April com seu Land Rover. Entrou em pânico, colocou o corpo dela no veículo, mas não lembra o que fez com ele. Ele disse que estava tão bêbado que nem percebeu que havia matado April até a manhã seguinte, quando viu as notícias. Depois que Bridger foi preso, a polícia revistou sua casa. Um fogo ardia na lareira. Os oficiais perceberam que o fogo deixava a casa excessivamente quente. Os oficiais também notaram o forte odor de produtos de limpeza. Na residência de Bridger, localizaram facas esterilizadas. Havia uma faca de desossar com a lâmina queimada.
Na lareira, a polícia encontrou 16 fragmentos de osso. Mais um pedaço de osso no ralo da banheira foi achado. Entretanto, testes de ácido desoxirribonucleico nos fragmentos não foram possíveis. Porém, sangue foi achado na casa e submetido a testes de ácido desoxirribonucleico. Descobriu-se que era o sangue da April. A polícia constatou que Bridger estava visualizando pornografia infantil em seu computador nas horas anteriores ao assassinato. A polícia supõe que Bridger viu isso, incentivando-o a sequestrar uma criança. Ele parece ter abordado outras 3 meninas naquela noite antes de convencer April a entrar em seu carro. Assim, a polícia não crê que April era o alvo, mas apenas entrou no carro de Bridger. As buscas pelos restos mortais de April duraram 7 meses. Elas terminaram no mês de abril sem encontrar nada. A polícia formulou uma teoria sobre o caso de April. Acreditam que ela foi levada à casa de Bridger e sexualmente agredida. Acreditam que Bridger provavelmente a sufocou. Usando sua experiência do matadouro, ele desmembrou o corpo. Apesar de fragmentos ósseos achados na lareira, a polícia não crê que Bridger queimou o corpo dela para eliminá-lo. Eles acreditam que ele usou seu conhecimento na indústria florestal para ocultar o corpo. Mark Bridger foi a julgamento em abril de 2013. O julgamento durou 4 semanas e meia. O júri deliberou por 4 horas. Bridger foi considerado culpado. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, equivalente à prisão perpétua sem liberdade condicional. Em 2015, foi revelado que Bridger acredita que é assombrado por um fantasma que ele pensa ser April Jones. Ele disse a outro preso que o fantasma de uma menina de 5 anos o visita à noite. Um espírito mais velho traz o fantasma dela para a cela dele. O outro detento disse que Bridger ficava visivelmente perturbado pelas visitas fantasmagóricas. A mãe de April, Carl, deseja que o fantasma de April assombre Bridger para sempre, fazendo sua vida um inferno. Nunca acharam os restos de April Jones. Mark Bridger afirma que sua morte foi acidental, sem agressão sexual. A menos que ocorra algo drástico, Bridger morrerá na prisão. A família de April aguarda que ele indique onde estão seus restos mortais. Talvez o espectro de April o convença a revelar a localização dos restos dela. Em 1979, Linda Ann Joseph, que era uma estudante na De Anza College em Cupertino, Califórnia, ela tinha interesse em atletismo. Ela também foi vendedora na loja Mervyn's em Santa Clara, Califórnia. Em 7 de novembro de 1979, Josevich informou a colega de trabalho que se dirigia ao seu carro no estacionamento para pegar algum troco. Ela desejava ligar para um amigo de um orelhão para irem ao cinema. Ela não retornou do intervalo. Centenas de pessoas procuraram por ela. O carro de Josevich foi achado revirado dias depois. Mesmo sem corpos encontrados, investigadores suspeitavam do assassinato de Josevich. Esgotaram todas as pistas, sem saber quem fez isso ou o que ocorreu. Então, o caso esfriou. Ficou assim por 16 anos. Então, em 1995, um homem buscava cogumelos nas montanhas de Santa Cruz. Ele encontrou costelas humanas e um maxilar. Pertenciam a Linda Ann Joseph. 9 anos depois, em 2004, seu crânio e maxilar superior foram encontrados não muito longe dos outros restos. A família de Joseph esperaria mais 3 anos para descobrir seu paradeiro.
Em 2007, 28 anos após o desaparecimento de Linda Ann Josephic, Cherry Childs, 52 anos, cumpria pena por assassinato na prisão estadual do Vale de Salinas. Do nada, Childs confessou ter assassinado Linda Ann Josephic. Ele disse que o espírito de Josephic o assombrava na prisão. Ele disse que ela apenas o encarava. Ele contou aos detetives que a morte dela estava atormentando sua mente e precisava confessar para se livrar dos seus demônios. Childs relatou que na noite em que assassinou Josevich brigou com a mãe e estava com raiva, então ele saiu de casa. Ele encontrou Josevich no estacionamento do seu trabalho às 7 da noite. Ele a empurrou para dentro de um carro, a espancou e a levou para as montanhas, onde a estrangulou e esfaqueou. Dias depois, ele cobriu o corpo dela com folhas. Após quase 30 anos, a família Josephic descobriu o autor do assassinato. Childs disse que depois que ele confessou, os espíritos de Josephic pararam de assombrá-lo. Childs, já preso pelos assassinatos de Rulon McGill, 32 anos, e Janine Singalal, 17 anos, também chamada de Lois Singalal, confessou ter matado Lynn Ann Josephic. Rulon McGill foi professor em Winnemucca, Nevada, em 1979. Ela era casada e tinha uma filha de 3 anos. Em 10 de julho, ela foi a Reno para uma consulta odontológica e compras. Ela nunca voltou para casa. Seu corpo foi achado em um valão de drenagem após 2 dias. Ela foi sexualmente agredida e estava nua. Havia sido esfaqueada até a morte. O assassinato ficou sem solução até Terry Childs confessar, em 1997, que a matou. Ele disse que encontrou McGill e parecia que ela tinha dinheiro, então a seguiu até o carro dela. Ele a derrubou, ameaçando-a com uma faca. Ele mandou ela entrar no carro e dirigir com ele, no banco do passageiro. Childs afirmou que usava metanfetamina e fenilciclidina naquele instante. Ele a estuprou e a esfaqueou até a morte. Ele disse que matou McGill para que ela não o identificasse. Childs se declarou culpado pelo assassinato de McGill em junho de 1998. Ele foi condenado à prisão perpétua. Childs, ao confessar o assassinato de McGill, já cumpria 41 anos de pena pelo homicídio de Janine Singalal. Em 5 de agosto de 1987, Childs levou Janine Singalal para uma colina em Scotts Valley, Califórnia. Childs afirmou estar acordado e drogado por dias. Ele atirou em Singalal 15 vezes no braço, estômago, costas, coxa e cabeça. Childs disse que eles mataram Singalal porque ela sabia que ele havia roubado cocaína um mês antes e tinha medo de que ela fosse uma informante da polícia. Singalal viveu episodicamente com pessoas, incluindo Childs. A namorada de Childs, Melanie Lee Hereford, estava lá quando Childs assassinou Singalal. Childs ameaçou matar Hereford e sua sobrinha se ela fosse à polícia, então ela não foi. Childs e Hereford foram presos por posse não relacionada de um dispositivo explosivo durante a investigação de assassinato. Posteriormente, sofreram acusações relacionadas ao homicídio de Singala. Hereford aceitou a delação e foi acusada de cumplicidade em assassinato para testemunhar contra Childs em tribunal. O julgamento começou em janeiro de 1987. Hereford disse que os gritos de Singla ainda a assombravam. Childs foi condenado por homicídio em primeiro grau 1 mês depois, recebendo 41 anos de prisão. Claro, naquele tempo, as autoridades desconheciam que estavam prendendo um serial killer. Ele poderia ter matado mais pessoas além das 3 citadas. Em 1997, Childs disse à polícia que poderia esclarecer 6 assassinatos na Califórnia, 2 no Tennessee e 2 em Seattle, Washington.
Childs queria um acordo de confissão. Ele queria evitar a pena de morte e ser transferido se confessasse mais assassinatos para fora da Califórnia. Os promotores recusaram o acordo. Contudo, Childs se declarou culpado por 2 assassinatos que afirmou poder esclarecer em 2017. No dia 11 de outubro de 1984, encontraram o corpo de Joan Mack, 28 anos, na praia Beer Can, em Aptos, cidade não incorporada no condado de Santa Cruz, Califórnia. Foi amarrada, amordaçada e esfaqueada até morrer. Em 3 de fevereiro de 1985, Christopher Hall foi morto a tiros no Parque San Lorenzo, no sul da Califórnia. Childs foi sentenciado a 2 prisões perpétuas consecutivas pelos 2 assassinatos, sem chance de liberdade condicional. A polícia disse que Childs pode ter matado pelo menos 25 pessoas. Terry Childs, 66 anos, está preso na penitenciária estadual da Califórnia. Ele provavelmente morrerá antes de sair. Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Possuímos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Encontre-o em youtube.com/criminallylisted. Temos um podcast sobre casos solucionados, chamado Criminally Listed Presents into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde há bons podcasts. É tudo por hoje. Obrigado por assistir.